Bom, pessoal do primeiro ano, vou fazer aqui a correção da nossa primeira atividade, a aula da semana 2, que foi sobre Comic Strip. A gente já fez a discussão na live, né, na web que tivemos, e agora eu vou registrar a correção para que vocês possam conferir e estudar posteriormente. Então, nessa primeira aula, o nosso objetivo foi compreender e reconhecer o gênero de comic strip, o que é uma tirinha, a presença da linguagem verbal, da linguagem não verbal dentro de uma tirinha. Também fazer o reconhecimento de estruturas gramaticais, como substantivos, adjetivos e as suas funções. Então, o substantivo ele serve, né, para denominar as coisas, objetos, pessoas, animais, e os adjetivos para caracterizar esse substantivo. Então, por exemplo, uma casa é grande ou pequena, amarela, azul, espaçosa, ok? Também nós aprendemos a reconhecer algumas palavras cognatas, que são palavras que são semelhantes em português e inglês, para facilitar a nossa leitura no texto e reconhecer e compreender os usos do will e do going to. Então, aqui como correção, no primeiro exercício, ele pede para identificar adjetivos e substantivos que esses adjetivos se referem. Então, aqui no primeiro quadrinho, a gente já identificou na primeira tirinha, a gente já identificou big house. Então, big é um adjetivo e house é o substantivo a qual big se refere. Lembrando que em inglês os adjetivos eles sempre vão vir antes dos substantivos. Logo em seguida, a gente pôde perceber outro adjetivo aqui, pretty car. Tudo isso eu já trabalhei com vocês na web, então é só uma revisão. Pretty car, que é um carro bonito, né? Um carro legal, bacana. E em seguida, só para a gente fechar a nossa lista, um outro adjetivo que nós podemos identificar, important things. Important things. Então, o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Aqui no exercício, ele também pede para a gente identificar algumas palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Palavras que são parecidas no português, né, e no inglês. Então, algumas palavras cognatas. Muitos de vocês identificaram important, que é bem parecido com importante e tem o mesmo significado. Mother. Mother lembra mãe. De alguma forma, lembra. Então, a gente também pode colocar mother aqui. Babies, né? Apesar de não ser uma palavra cognata, é uma palavra que está muito presente no nosso dia a dia como estrangeirismo. A gente já usa baby. Então, dá pra gente identificar, mas não é uma palavra cognata. Alguma outra? List. List, né? Parecido com lista. E realmente é lista. Então, 3 palavras cognatas, exercício feito. E aqui na letra C, pede para a gente associar a linguagem verbal da não verbal, né? O que é essa linguagem não verbal? A não verbal é aquela linguagem não escrita. Então, nós vamos identificar as expressões dos personagens, as cores, os objetos que estão presentes. Então, tudo isso que não é palavras, é a linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal, ela auxilia muito no entendimento do texto. Então, por exemplo, aqui a Mafalda ela está com os braços abertos, ela está articulando. Dá para entender que ela está explanando, ela está explicando coisas que para ela são muito importantes. Enquanto isso, a Susanita está com os olhos abertos, arregalados. Então, ela está prestando atenção e está com uma feição boa, em concordância com o que a Mafalda está falando. Diferente desse último quadrinho, observe. A Susanita está falando e a Mafalda está com os ombros caídos, andando de costas, né, para a Susanita, numa expressão de
de desapontamento até. Então, aqui, nesse exercício, ele pede para a gente associar, né, o uso dessas linguagens verbais e não verbais e fazer essa relação com o último quadrinho. Nesse último quadrinho, como que a Mafalda ficou em relação à fala de Susanita? Qual foi a expressão dela? Ela ficou irritada? Parece que não. Ela estava satisfeita? Também não, senão ela estaria com os olhos arregalados, né, um sorriso. Também não está empolgada, nem comovida. Parece mais decepcionada. Os ombros caídos, o semblante triste, não dá para ver bem os olhos, mas dá para ver que os olhinhos dela já estão caídos aqui nesse quadrinho. Então, essa é a opção correta. E o último exercício pede para diferenciarmos o sentido das frases, destacando o uso do will e do want to. Então, a gente lembra que o will ele é utilizado para expressar situações que são desejos, previsões do futuro, coisas que nós queremos. E o want to ele é usado para expressar certezas. Então, são planejamentos ou certezas que nós temos para o nosso futuro. Então, aqui, I will have a lot of money. Eu vou ter muito dinheiro. Então, essa primeira frase, ela expressa um sentimento de desejo sobre ter muito dinheiro no futuro. Enquanto que a segunda frase, I'm going to Mali next year. Eu vou para Mali no ano que vem. Essa outra frase, ela expressa uma certeza de uma viagem para Mali. Ou seja, a viagem já foi programada ou organizada. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, assistam, participem das webconferências para vocês tirarem as dúvidas e assistam os vídeos e leiam o conteúdo que foi postado no Google Classroom para auxiliar e enriquecer o conteúdo de vocês. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.